Você já se perguntou se dar o dízimo é realmente obrigatório ou se é apenas uma oferta voluntária? Hoje vamos falar sobre isso de forma profunda, bíblica e prática, mostrando por que o dízimo continua sendo uma chave de bênção e proteção para todo cristão. O dízimo, que significa 1/10, surgiu no Antigo Testamento como uma ordem de Deus para o povo de Israel. Cada colheita, cada animal do rebanho, tudo que era fruto do trabalho, deveria ser separado como dízimo. Isso não era apenas uma regra, era uma forma de sustentar a obra de Deus, os levitas e o templo, além de ensinar o povo a viver na dependência e fidelidade a Deus. Malaquias 3, 8, 10 fala claramente sobre isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Mas e no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, o enfoque mudou. Jesus nunca exigiu dízimos, mas ele deixou claro que a verdadeira fé vai além da lei e das tradições externas. Ele chamou a atenção para a hipocrisia de quem dava dízimos, mas esquecia a justiça, a misericórdia e a fidelidade de coração. Em Mateus 23, 23, ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aqui vemos que o dízimo sem coração não agrada a Deus. Paulo, por sua vez, orienta os cristãos a dar com alegria e generosidade, não por obrigação ou pressão. Em 2 Coríntios 9, 7 nos ensina: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Ele também mostra que cada cristão deve separar o que puder, de forma regular, mas proporcional à sua capacidade. Isso significa que, embora o dízimo de 10% tenha origem no Antigo Testamento, a essência do Novo Testamento é a liberdade, generosidade e coração grato. Dentro da visão assembleiana, entretanto, o dízimo continua sendo um ato de fé, obediência e proteção espiritual. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre prioridade. É sobre reconhecer que Deus é o dono de tudo e que, ao devolver a Ele uma parte do que recebemos, mostramos confiança e dependência de sua providência. O dízimo é também uma forma de repreender o devorador, como aprendemos nos ensinos da igreja, afastando escassez, dívidas e dificuldades financeiras que tentam nos atingir. Mas por que isso é tão relevante? Primeiro, porque o dízimo sustenta a obra de Deus. Pastores, templos, projetos sociais e missionários dependem dessa fidelidade. Segundo, porque o dízimo é um instrumento de bênção e proteção. Como Malaquias diz, Deus promete abrir as janelas do céu e abençoar a vida de quem é fiel. Terceiro, porque o dízimo é um exercício de gratidão e disciplina espiritual, alinhando o nosso coração com Deus e nos ensinando a não depender apenas do nosso próprio esforço. É importante entender a diferença entre dízimo e oferta. O dízimo é tradicionalmente 10% da renda, dado de forma regular. A oferta é qualquer contribuição adicional, voluntária, muitas vezes destinada a necessidades específicas da igreja, missões ou projetos especiais. O dízimo é sobre fidelidade e obediência. A oferta é sobre generosidade espontânea. Ambos são formas de honrar a Deus, mas o dízimo tem um peso especial como ato de fé contínuo. Muitos se perguntam: e se eu não tiver condições de dar o dízimo? A Bíblia é clara. Deus não exige o impossível. Cada um deve dar conforme pode, e o importante é a sinceridade do coração. Mesmo um pequeno valor, dado com fé, honra a Deus e manifesta fidelidade. Agora, vamos falar dos benefícios práticos. O dízimo traz proteção espiritual. Ele ajuda a repreender o devorador e abrir portas para a prosperidade. Também fortalece a fé, ensina a dependência de Deus
e gera bênçãos não apenas financeiras, mas emocionais e espirituais. Além disso, é um exemplo para a família e comunidade, mostrando fidelidade e gratidão. Então, o cristão é obrigado a dar o dízimo? Biblicamente, no Novo Testamento, não existe uma lei obrigando 10% da renda, mas dentro da perspectiva assembleiana, o dízimo é uma prática de fé, gratidão e obediência. É uma escolha que manifesta confiança em Deus, protege contra o devorador e multiplica bênçãos em todas as áreas da vida. Se você ainda tem dúvidas, comece pequeno, se organize financeiramente e veja o que Deus faz quando você decide ser fiel. O importante é que o dízimo seja um ato de amor e prioridade a Deus, e não apenas um dever ou rotina. Cada passo de fé é recompensado, e a fidelidade gera uma vida abençoada, protegida e próspera. Portanto, lembre-se, não é só sobre 10%, é sobre coração, fé e obediência. O dízimo é a expressão da nossa confiança em Deus, a garantia de bênçãos e a proteção do nosso lar e da nossa família. Que cada cristão possa compreender a importância deste ato e praticá-lo com alegria, sabendo que Deus honra quem é fiel e que o devorador será repreendido pela fé verdadeira de cada um.